Eu sou Ana Paula Lopes Marques, do Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também coordenadora do grupo de estudos Liga de Bovinos, criado para valorizar a bovinocultura. E estou aqui para mais um papo de ruminante, aquele assunto que você vai ouvir, vai responder as perguntas e vai ruminar com eficiência, aprendendo sempre um pouco mais. E o assunto de hoje é fósforo e osteodistrofias. Antes mesmo de falarmos só do fósforo, vamos considerar algumas coisas sobre todos os minerais. Os minerais eles podem ser adquiridos de diversas fontes. As fontes podem ser o alimento a partir da forragem, da ração, pode ser a partir de águas, existem águas calcárias, águas salobras, águas profundas que têm muito enxofre. Os bovinos são reconhecidos também pela grande ingestão de solo, principalmente se esse solo for mais seco e arenoso. Alguns podem ingerir até 20% da matéria seca. E aí esse solo ingerido, ele é rico em minerais e pode ser uma fonte de minerais para esse animal. A acidez desse solo também é importante, porque a acidez vai propiciar com que alguns minerais mudem a sua forma, facilitando a sua absorção, como o ferro e o zinco. E também existem as formas de administração parenteral desses minerais. Lógico, estamos falando de ruminantes, poucos medicamentos são orais, então administrações parenterais de alguns elementos e também a partir da formação na microbiota ruminal. A microbiota ruminal é importantíssima para a formação de alguns elementos, para o trabalho com alguns elementos, mas principalmente para a produção de vitaminas a partir de elementos minerais. Essa microbiota eu sempre brinco. A microbiota é um bicho dentro de outro bicho. Então o ruminante carrega um bichinho que ele tem que alimentar sempre primeiro, porque essa microbiota ela vai catar todos os nutrientes que o ruminante ingere para a sua manutenção. E o que sobrar ou o que ela produzir, ela vai disponibilizar para esse ruminante. Exemplo, o cobalto que o boi ingere vai para a produção de vitamina B12 ou cianocobalamina. O fósforo vai para a manutenção celular, o potássio para o crescimento da microbiota. Magnésio, ferro, zinco e molibdênio ativam enzimas bacterianas. O enxofre inorgânico serve para a digestão da celulose, assimilação do nitrogênio e formação de vitaminas do complexo B, enquanto o fósforo, potássio e sódio mantêm a homeostase do ambiente ruminal. Uma das mais importantes causas de baixo desempenho produtivo em ruminantes é a deficiência ou desequilíbrio de nutrientes na dieta. Os problemas vão desde sinais clínicos marcantes, quando nós temos alterações metabólicas evidentes, até as alterações subclínicas, que são condições mais amenas e transitórias, difíceis de serem diagnosticadas e que se expressam por estado geral insatisfatório, declínio de produção, mas nada evidenciando esta ou aquela deficiência. As deficiências elas também podem ser primárias, quando o mineral está faltando. Pensem, por exemplo, no sódio e no fósforo, que são os minerais mais deficientes nas pastagens do mundo inteiro. Ou então as deficiências elas podem ocorrer de forma secundária, quando o elemento ele está em condições normais, em quantidades normais no alimento, porém esse animal ele tem alguma alteração que o impede de absorver ou outra coisa que interfira, como, por exemplo, o antagonismo. Sabemos que os minerais, eles produzem sinergismo e antagonismo entre eles, sendo que o antagonismo ainda é mais evidente. Outras causas de deficiência incluem reduções de ingestão ou absorção, principalmente por outras afecções em outros sistemas,
Alterações da microbiota. Imaginem um caso de acidose ruminal ou uma alcalose, por exemplo, com alteração do ambiente ruminal. Excesso de consumo de outros elementos que vão antagonizar tantos outros. E as reações, lembre-se sempre, antagônicas são mais evidentes. Esse cara aí, ele foi muito esperto. Ele percebeu já desde 1850 que o rendimento de uma safra, indo pensando em planta primeiramente, é limitado pelo elemento cuja concentração é inferior a um valor mínimo, abaixo do qual as sínteses não podem mais fazer-se. Isso é o que ele disse. Vamos reexplicar. Embora todos os nutrientes estejam presentes, a produtividade de uma planta ou de um animal estará condicionada ao fator que estiver abaixo do valor demandado e de nada adiantará suplementar, aumentar as quantidades dos outros. Nesse exemplo, por exemplo, quem está deixando a água vazar, ou seja, a lei do mínimo, é quem? Quem está aqui? Potássio. Adianta eu suplementar fósforo nesse momento que o potássio é o meu elemento mais limitante? Não adianta. E isso serve quando a gente vai pensar na suplementação mineral dos animais. Olhem essas duas fotos. A de cima evidencia um pasto bem formado, verde, que está atendendo a demanda desses animais. Isso demanda, que eu estou dizendo, de energia e proteína. Os animais estão com uma boa condição de score corporal. Já esse pasto aqui embaixo, que não é um pasto, na verdade, é um acúmulo de plantas invasoras, não mantém a demanda, a vaca está extremamente magra, com alterações da coloração de sua pelagem, e essa imagem aqui de baixo, ela evidencia uma deficiência de energia muito grande e provavelmente proteína, já que as duas, na maioria das vezes, andam juntas. Adiantaria nessa imagem, nessa situação aqui de baixo, eu fazer uma suplementação de fósforo, por exemplo? Pensem, deixo a pergunta no ar. Se eu tiver um animal desnutrido, ao se pensar em energia e proteína, eu consigo, eu tenho sucesso, eu devo fazer uma suplementação mineral? Fica aí a pergunta. E falando propriamente das osteodistrofias, as principais causas são deficiências ou desequilíbrios de cálcio, fósforo e vitamina D, bem como a desregulação da atividade do hormônio da paratireoide, o PTH. As inter-relações são bem complexas e não são facilmente definidas. Dentre os minerais necessários pelos bovinos de leite, o cálcio é um dos minerais exigidos em maiores quantidades. Isto o torna um elemento fundamental dentre os inúmeros minerais. Entretanto, essa maior exigência não quer dizer que outros minerais não sejam importantes ou não sejam necessários. O suprimento de cálcio normalmente vem das rações e da forragem que o animal consome diariamente. Pastagens, grãos, farelos, subprodutos, fenos, silagens e até a suplementação mineral, ela é importante para que o animal ele tenha o aporte desses minerais e também da vitamina D. A vitamina D ela é importantíssima para as osteodistrofias, lembrando que ela é obtida através da dieta ou pela produção quando a pele é exposta à luz solar, à radiação ultravioleta. Antes que a vitamina D possa ser usada, ela deve ser processada em sua forma metabolicamente ativa em 2 passos consecutivos de hidroxilação no fígado e no rim. E aí a vitamina D ativa, principalmente no trato gastrointestinal, vai interferir com a absorção de cálcio e afetar o osso.
Então, o papel determinante do cálcio no funcionamento neuromuscular, ele vai ser um mineral, ele vai se transformar por causa disso num mineral extremamente necessário e a sua concentração plasmática, ela vai ser estreitamente regulada pelo PTH, principalmente o PTH. O PTH, ele tem como missão controlar minuto a minuto a calcemia. Ele é secretado quando o cálcio plasmático diminui e a sua secreção é inibida quando o cálcio aumenta em concentrações no sangue ou quando a glândula paratireoide capta uma elevação das concentrações do calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. Uma vez no sangue, o PTH ele vai promover o aumento da reabsorção óssea. Vamos lá, vamos anotar aí, anotando. O aumento da excreção urinária de fósforo, já anotou, estou passando. E no rim, a ativação da vitamina D em calcitriol. E o calcitriol, por sua vez, vai promover o aumento da reabsorção tubular de cálcio e o aumento da absorção intestinal também do cálcio. Então, o PTH ele vai atuar onde? Vai atuar quando o cálcio da dieta estiver baixo e existir uma tendência à sua diminuição plasmática. Então, o PTH ele responde ao cálcio. E o cálcio? Vocês vão aprender ao longo da clínica de ruminantes que por causa dessa funçãozinha básica neuromuscular, dificilmente ele estará deficiente no animal. Então, o osso vai sofrer para liberar cálcio para o plasma para que não haja uma deficiência de cálcio evidente. As alterações de cálcio, elas são doenças metabólicas, normalmente relacionadas a falhas de metabolismo e não propriamente como deficiências. Então, o que eu tenho de osteodistrofia por deficiência mineral? A deficiência de fósforo. Se eu pensar no nosso rebanho verde, nosso boi criado a pasto, esse pasto, cosmopolitamente, ele é pobre em fósforo. Então, eu posso afirmar que animais ruminantes alimentados exclusivamente a pasto podem ter deficiências de fósforo. E essa deficiência nas pastagens, ela se distribui no mundo inteiro e sofre efeitos do clima e do solo. Se vocês forem pensar que o fósforo, junto com a proteína, no período de senescência da planta, ele caminha da folha para a semente, significa que a semente é rica em fósforo no período de senescência e a planta, então, ela se empobreceu, porque esse fósforo ele fez essa migração. Então, o clima, o efeito, a sazonalidade dessa pastagem influencia na quantidade de fósforo desse pasto. E como eu falei, a proteína acompanha. Se o fósforo reduz na folha porque está indo para a semente, a proteína é coleguinha, reduz na folha, vai para a semente também. Dos nossos pacientes, o gado leiteiro é o mais sensível, porque é o mais demandado, né? As vacas de alta produção, elas são mais demandadas. E a ausência de fósforo, a deficiência de fósforo na alimentação, ela gera os apetites depravados. Então, eu brinco que toda deficiência mineral tem uma palavra-chave. A de fósforo é osso, osteodistrofia, osteofagia. Os animais, eles procuram ossos na pastagem, principalmente oriundos, né, de animais que já morreram, de carcaças que estão abandonadas no pasto, erroneamente abandonadas no pasto, e eles alteram o apetite, ficam com apetite por ossos. E essa questão de mexer, né, de invadir essas carcaças, pode dar uma consequência grave, que é o botulismo.
Inclusive, o botulismo ele foi identificado primeiramente nas regiões onde ocorriam as deficiências de fósforo, já que esses animais eles mexiam nas carcaças, pegavam os ossos para ficar roendo, e eles mastigam o osso como se fosse chiclete, né, para suprir essa necessidade. Então, o botulismo ele foi bem comum nessas regiões onde a deficiência de fósforo é mais evidente, é mais clínica, é mais severa. E o que faz o fósforo? Aonde ele mora? O que ele faz da vida? Né? Vamos fazer um especial do fósforo. Praticamente 80% vai residir em ossos e dentes no organismo animal. E o restante dos 20% vão estar presentes em diversas células, diversas estruturas na composição de ácidos nucleicos, facilitando, né, ajudando com a pressão osmótica e o equilíbrio ácido básico, trabalhando pelo metabolismo. Lembra da membrana fosfolipídica? O fosfolipídica é do fósforo, transporte de ácidos graxos, formação de proteínas e aminoácidos e o controle do apetite, porque ele vai ser importante para a manutenção das células da microbiota e para a produção de proteína microbiana. Então, o fósforo aí alimentando o bicho que mora dentro do outro bicho. E de osteodistrofias, falando nelas em animais jovens, animais em crescimento. Qual o nome que a gente dá para a doença? Qual o nome? Não ouvi, dou-lhe uma. Qual o nome? Dou-lhe duas. Acertou quem falou raquitismo. O raquitismo ele vai ser uma doença da placa de crescimento ósseo e, portanto, vai afetar vai afetar apenas os animais jovens e em crescimento. As causas mais comuns são as insuficiências dietéticas de fósforo ou de vitamina D. Geralmente, esses animais têm uma deficiência natural em regiões onde o fósforo há uma desnutrição severa desse fósforo. E como na maioria das dietas que causam osteodistrofias, há uma relação anormal entre o cálcio e fósforo. E aí, o que a gente observa de achados clínicos ou lesões, né? Normalmente, as lesões características do raquitismo, são a falha tanto na invasão vascular quanto na mineralização nas áreas onde deveria haver calcificação, né? Há uma grande variabilidade de sinais clínicos. Aqui, se a gente observar, os animais em crescimento, deveria haver uma calcificação, né, dessa placa de crescimento que a gente chama, né, as placas epifisárias de crescimento. Então, não há mineralização adequada e essas placas acabam sendo substituídas por tecido fibroso. Os sinais clínicos incluem dor, marcha rígida, claudicações, inchaço, né, nessas áreas de articulação, dificuldades para se levantar, membros arqueados, né? A gente observa aqui o animal com membros arqueados e, de uma maneira geral, deformidades do esqueleto. Animais com raquitismo, eles crescem com deformidades do esqueleto irreversíveis. Os sinais clínicos predominantes são a relutância a se movimentar, a claudicação, né? E em alguns animais, até o decúbito prolongado devido às dores intensas que a doença causa traz. Aqui do livro do professor Tokarnia, das deficiências minerais em animais de fazenda, esse animal aqui evidenciando um esqueleto completamente alterado, né? As articulações alteradas, deformidades angulares desse esqueleto. Até brinco que parece que essa cabeça aqui encaixou em outro bezerro, né? Essa cabeça aqui, então, os ossos chatos, eles são menos afetados, pelo menos visivelmente menos afetados, clinicamente falando, mas o esqueleto bem alterado. Aqui, nessa imagem de baixo, evidencia uma articulação normal
e uma articulação que teve uma deficiência na sua mineralização, provavelmente por deficiência de fósforo. Então, aqui observa a articulação, ela bem composta, bem feita, lembrando que os osteoclastos, eles agem fazendo a remodelação óssea, e quando não há mineralização correta, quando os tecidos são substituídos por fibroblasto, os osteoclastos eles não têm ação, então daí o sinal clínico evidente que seriam as articulações espessadas, articulações mais grossas, deformidades angulares aqui nessa foto, animais com os membros arqueados. Se formos pensar, aqui eu até coloquei foto de cavalo, embora seja ruminante, mas o sinal clínico é bem o mesmo, né? Se formos pensar em tratamento, a correção da dieta é o principal tratamento, porém o prognóstico só é bom quando o animal ele não tem deformações evidentes e nem as fraturas ou danos irreversíveis às fisiologias ou ao seu andamento, enfim. Se os animais eles estão bem alojados, com uma boa suplementação, exposição à luz solar por causa da radiação ultravioleta, vitamina D, esses animais sem alterações evidentes, eles podem melhorar. Mas na maioria das vezes, o raquitismo, por ser uma doença de crescimento, prejudica, né, faz danos irreversíveis nesses animais. Então, o prognóstico é de reservado a ruim. E aqui? Outra osteodistrofia, só que animais adultos. Quem é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acertou quem disse osteomalácia. A osteomalácia, ela tem uma patogênese bem semelhante à do raquitismo, só que ela acontece com animais mais velhos, animais que já cresceram, animais maduros. Está associada a uma ruptura dessa remodelação óssea que acontece durante a vida inteira. Como os ossos amadurecem, envelhecem em taxas diferentes, tanto o raquitismo quanto a osteomalácia podem ser observados no mesmo animal. Então, a osteomalácia ela é caracterizada por um acúmulo excessivo, né, de placas ósseas não mineralizadas nas superfícies dos ossos. Laminites são comuns, fraturas do tipo galho verde, tanto no raquitismo quanto na osteomalácia, podem ser vistas, fraturas de costela, pelve, ossos longos, deformações de coluna vertebral, como lordose ou cifose, são sinais comuns à osteomalácia. Há muito tempo acreditava-se que os búfalos eram resistentes, são mais resistentes que as outras espécies de ruminantes domésticos, porém os búfalos, ao passarem por situações de deficiência grave, eles também têm alterações do esqueleto, animais muito magros, animais que se fraturam espontaneamente, articulações deformadas, articulações espessadas, né? E alterações em geral do esqueleto, também claudicação, alterações angulares. Uma das características interessantíssimas da deficiência de fósforo em ruminantes são os ossos perderem a sua resistência. Imagina que o osso frontal dos bovinos é um osso extremamente forte, extremamente resistente, e aqui numa necropsia é possível ver, né, a introdução de uma lâmina de uma faca no osso frontal. Aqui também a introdução mostrando, né, essa falha na resistência, falta de resistência, então a faca, né, a lâmina entrando nas costelas, porosidade excessiva nos casos de osteomalácia. Aqui, né, um osso bem mais fino do que um osso normal, e o que é muito comum em rebanhos com deficiência de fósforo, as fraturas de garupa. No canto inferior direito pode ser vista uma vaca com uma fratura de garupa. Geralmente isso acontece no momento do parto, em que o animal tem os ossos, né, mais passíveis de serem fraturados. Então, no momento do parto, na passagem do feto pela região de pelve, esses ossos podem se fraturar.
Se a gente for pensar em tratamento para animais adultos, aí também depende muito. Se os animais não tiverem lesões irreversíveis, e aí estamos falando de uma doença que pode ter começado depois do crescimento. Então, os animais eles podem ainda não apresentar essas lesões irreversíveis. Esses animais eles devem ser confinados por várias semanas após o início da dieta que vai fazer essa suplementação. A resposta à terapia geralmente é rápida, né? Dentro de uma semana os animais eles se tornam mais ativos, as suas atitudes melhoram, eles começam a ter, né, uma convivência mais harmoniosa entre si, né, e as suas condições corporais. Saltar, escalar terrenos com muito aclive ou declive, eles devem ser evitados, porque o esqueleto ele está frágil, está em recuperação, porém está frágil, então devem ter os movimentos limitados até que o esqueleto volte ao normal. E a resposta ela deve ser monitorada por radiografias. A recuperação completa de um animal adulto pode ser alcançada dentro de meses, né, com animais com maiores taxas de deficiência, porém animais com menos deformidades, com menos deficiência, em algumas semanas podem estar recuperados, mas o tratamento sempre monitorado, não esqueçam, por radiografia. No diagnóstico, o histórico deve ser levado em consideração. Rebanhos de baixa estatura, com falhas de crescimento, alterações na reprodução, animais que têm juntas, né? Os proprietários falam das juntas, das articulações espessadas, os esqueletos frágeis, fraturas espontâneas, muito associadas à deficiência de fósforo. A necropsia com histologia, então determinar a resistência desse osso, peso específico, flutuação desse osso, a vulnerabilidade, né, a introdução de uma lâmina em ossos que deveriam ser mais fortes, isso tudo é muito importante. Na histologia é observada a falta de mineralização. A dosagem de fósforo, como de outros elementos, como o cálcio, por exemplo, não é muito recomendada. Como eu falei lá no início, a gente tem que lembrar que o PTH ele faz o controle da calcemia minuto a minuto e a mobilização de osso é muito grande. Então as dosagens de fósforo elas não são recomendadas porque não são tão fidedignas. Quando se pensa em minerais, a gente pode pensar em análise de pasto e solos, mas lembrando do antagonismo, lembrando do sinergismo, lembrando que a quantidade de matéria orgânica influencia, que a acidez influencia, que tudo influencia, e a análise de pasto e solos é um diagnóstico complementar à clínica, à necropsia, à histologia, ao histórico. E o que se faz muito a campo é o diagnóstico experimental, que é o mais fácil de ser feito. Se eu penso que há uma deficiência em determinado rebanho, eu separo esse rebanho em 2 lotes, forneço as mesmas condições para esses 2 lotes. Um lote eu forneço o mineral que eu suspeito estar deficiente e o outro lote eu não forneço esse mineral. Em semanas, se for comprovada a deficiência, o lote suplementado vai ganhar peso, vai melhorar a sua aparência, vai melhorar o seu estado geral. Então, a experimentação ela pode e deve ser feita a campo com todos os minerais, não só o fósforo, mas todos os minerais em que se suspeita haver deficiência. E quando a gente pensa no tratamento e na profilaxia, principalmente a suplementação, embora o custo da suplementação de fósforo seja alto, o fósforo é o mineral mais importante em deficiência, porque o seu custo de suplementação é muito caro. Estudos geralmente comprovam que na faixa de 6 gramas por animal por dia é o suficiente para manter esse animal sem as deficiências de fósforo.
e, dependendo, corrigir os solos, embora não seja muito viável na maioria das propriedades. A maior parte das deficiências minerais, elas são suplementadas via oral, a partir de sal mineral, a partir de suplementos em geral. Lembrando das carcaças nas pastagens, não deixar essas carcaças, principalmente nas regiões com deficiência severa de fósforo. Os animais eles vão procurar os ossos e esses ossos, essas carcaças, elas podem trazer o botulismo, né, com várias mortes para a propriedade. Lembrando-se também que quando a gente pensa em pasto, é manejo, é planejamento, é entender a sazonalidade, é entender a conservação de forragens, é entender o que é formar um pasto e não deixar, né, sem cuidados. E também os coxos. Muitas vezes as pessoas fazem as suplementações minerais dos seus animais, usam sais minerais corretos, porém os coxos não são adequados ou não permitem que todas as categorias se aproximem, coxos muito altos que não permitem bezerros, coxos sem cobertura, que o sereno da noite vai umedecer esse sal e tirar suas propriedades, coxos que pegam chuva. Então, o coxo, o local onde é colocado esse sal mineral é muito importante. Então, quando o proprietário falar, eu suplemento o meu rebanho, vamos até lá ver em que coxo, em que local essa suplementação ela é feita, porque às vezes gasta-se muito com sal mineral colocado em local inadequado. E é isso. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, fala com seus amigos, tá bom? Um grande abraço!